eu quero ver se a sua faculdade explica. Vamos lá. Eu tinha uma verruga, esse dedo aqui, todo mundo teve. E o meu pai mandou benzer o seu Martinhago de Sá e ela caiu. Como é que a faculdade explica isso? Sabe que até tem artigos científicos que, quando a gente pensa assim num tratamento, a gente diz que tem nível de evidência, né? Antibiótico para infecção bacteriana, nível de evidência A, quer dizer, o melhor, né? Para aquilo que teve estudos. E tem artigos de dermatologia que trazem essas culturas populares, como mandar benzer, enfim, como assim, um nível de evidência último, mas que tá lá, é considerado, entendeu? Mesmo? É considerado, não daí como é que a gente vai explicar que não pode funcionar, eu tive né? duas, na verdade, tinha uma aqui e uma aqui na palma da mão, duas verrugas, uma aquela de estimação, né? Você tem aquelas de estimação. E um dia o meu pai chegou pra mim na praia, nós estávamos lá no Rincão, ele falou assim, filho, a tua verruga? Aí eu, tá aqui. Assim, era pra estar aqui. Eu mandei benzer semana passada no seu Martinhago. E deu certo. E agora, né? Então, claro que os outros tratamentos são mais consagrados, tem um nível de evidência melhor, funcionam mais, não dá pra dizer assim, totalmente que não possa funcionar. Tem paciente que faz e dá certo, tem paciente que faz e não dá. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, minha convidada de hoje é uma médica dermatologista, professora. Eu tenho o prazer de receber Ana Paula Naspolini. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Que prazer receber. Eu que agradeço, né, pelo convite. Que bom. Quanto tempo de formada? Eu tenho que pensar um pouquinho. Faz 8 anos que eu me formei. Isso, na faculdade, né? Daí depois tem mais algumas coisas, né? Depois tem a residência, isso. Na residência faz quase 5 anos que eu me formei. A faculdade de medicina são 6 anos, é isso? 6 anos, isso. 6 anos em período integral, tá, né? Mas daí 6 anos você sai como? Como clínico. Aí, como geral. Isso. Aí depois você tem que se especializar. Aí depois você faz a especialização, passa pela prova de residência, né? Cada área tem as suas etapas, assim, né? Prova cirúrgica, tem a prova de cirurgia, a dermatologia é a prova específica para dermatologia, que são 3 anos de residência, né? E aí você faz num hospital, é isso? Isso, hospital. No primeiro ano a gente convive muito com a parte de internação, né, de clínica dermatológica, e depois dos outros 2 anos específico dermatologia mesmo. Mas a parte, eu imagino que a parte clínica dermatológica dentro de um hospital seja muito diferente da realidade de uma clínica onde você atende pacientes, né? Acho que são mundos bem distintos, né? Isso, mas é necessário, sabe? Porque muitas vezes a gente está no consultório e tem um paciente que às vezes precisa de uma internação ou precisa fazer um exame mais aprofundado que necessite de uma internação. Então, a gente ter esse suporte, né, com o hospital para haver uma internação e a gente está capacitado para isso dentro de uma doença dermatológica, que às vezes pode ter realmente doenças dermatológicas mais graves e que acabem necessitando de uma internação, e o médico dermatologista é capacitado para ter esse amparo. Isso? Exatamente. Na internação, claro que dependendo da doença, pode ter necessidade de outras especialidades avaliando junto, mas esse ano de clínica, junto com a dermatologia na residência, nos prepara bastante para essa parte mesmo, né? Doutora, qual o caso mais grave que você pegou no hospital? Tem algum que te marcou muito? Teve. Na residência, teve uma paciente que era criança e ela teve uma reação à medicação muito grave. Que ela teve assim, como se fosse um descolamento da pele, que a gente diz, como se fosse uma necrose mesmo da pele de 90% da superfície cutânea. Então, claro, foi assim, foram meses de internação, todos os dias vendo aquela paciente, orientando troca de curativo, e no fim ela deu tudo certo, ela ficou bem, e foi assim um caso que foi muito gratificante, assim, acompanhar esses meses e ver toda aquela evolução. Eles te ensinam na faculdade como não se apegar aos pacientes? Não. Porque é uma criança. Isso, não, mas assim, essa parte de apego não é assim, digamos assim, não é tão mal. A gente precisa ter um pouco desse apego também para se colocar no lugar do paciente. Claro que não é aquela necessidade mesmo da empatia, para a gente se preocupar com o paciente, ter uma boa relação médico-paciente. Essa coisa dessa diferença entre o saudável e o patológico, a gente também tem as disciplinas na faculdade que nos auxiliam, mas a prática que é o que mais nos ensina mesmo, né? O que a faculdade não ensina? Quando você vai para um hospital de verdade, você vê que a prática é muito diferente da teoria?
Olha, principalmente assim, claro, todo mundo fala que é difícil, que a gente tem que estudar a vida inteira, que realmente o mercado de trabalho é difícil, que a gente tem que se preparar, mas quando a gente chega, quando a gente começa a trabalhar, às vezes tudo que a gente pensa, poxa, estudei 10 anos, sabe? Para chegar e começar a trabalhar, atender aquela realidade mesmo da prática sozinha, digamos assim, é muito diferente. Aquilo a faculdade não ensina, eu acho que nenhuma área mesmo, né? Eu imagino que também seja muito determinante na vida de um profissional a hora que ele começa a tomar as decisões, né? Exatamente. Ou seja, é com você agora, né? É claro que a gente não tem na faculdade uma autonomia a esse princípio, né? Assim, a gente sempre acaba passando os casos para os professores para nos auxiliar, né, na tomada de decisões. Mas todo esse raciocínio clínico mesmo, a gente já vai aprendendo na prática na faculdade. Claro que a tomada de decisão depois é com a gente mesmo, né? Mas, de certa forma, já tem um exercício que vai nos ajudando a pensar. Nesses 10 anos de estudo, quando é que você se torna médico de verdade? Olha, Quando é que nasce a médica? Eu acredito que seja na residência mesmo. Ali nasce que a ali profissional. Claro que a gente tem os professores junto da residência, mas é quando tu tem uma maior autonomia, que quando tu é acadêmico tu não tem, né? Maior responsabilidade, escala de plantão e pacientes graves. Então ali realmente é o que tu aprendeu naqueles 6 anos que vai definir mesmo. No caso, você fez dermatologia, mas Isso. você trabalha com cirurgia também. Não, a cirurgia dermatológica. O que é isso? Então, a cirurgia dermatológica é uma área da dermatologia, por exemplo, a paciente tem câncer de pele, vai fazer uma retirada cirúrgica dessa lesão, tem um cisto, tem um lipoma, algum tumor benigno. Você tira aqueles lipomas que a gente vê no Instagram? Eu sou viciado. Daquela médica que é famosa dos Estados Unidos. Eu ficar vendo ela lá. Que aperta as lesões a japonesinha de lá? Não tanto com aquela técnica, assim, mas a gente tira assim. Tira tudo aquilo? Sim, na verdade depende muito do tamanho, né? Muitas vezes a gente acaba tendo um suporte de um cirurgião plástico, cirurgião junto, ou encaminhando. Mas já pegou casos assim, bem graves? Já. Daí esses casos a gente acaba tendo que fazer no hospital mesmo, né? Porque a maior parte das cirurgias dermatológicas a gente consegue fazer no consultório dermatológico mesmo. Doutora, eu tenho medo de uma coisa. O quê? Daquela... Não, é verdade. Aqueles aparelhos que congelam as verrugas que a gente vê na TV. Eu tenho nitrogênio líquido. Eu tenho medo, eu vejo na televisão, aquilo lá me dá um medo. Por quê? Porque é terrível. Não, porque eu vejo na TV eles vendendo aquilo como se fosse normal. Sim, entendi. Eu estava entendendo que tu estava falando do nosso aparelho médico. Não, quando eu vou no consultório, aí tudo bem. Agora, quando eu vejo aqueles na TV... que usam para a pessoa usar domiciliar, os pacientes se queimam, fazem besteira. Imagina, eu acho terrível. Realmente isso. É um perigo. Realmente é um perigo, porque já teve relatos de paciente que queima câncer de pele achando que é uma verruga, porque às vezes o paciente, né, qualquer lesão, qualquer pólipo na pele, acaba achando que é verruga. Muito parecido realmente, né? E na dermatoscopia, que é um aparelho que a gente usa no consultório, que é o dermatoscópio, a gente consegue ver diferentes parâmetros e para diferenciar as lesões benignas de malignas. E o paciente, claro, né, não tem essa informação, enfim, mas acaba queimando como se fosse, não, tudo isso é verruga, vou queimar, e às vezes tem muita propaganda, e acaba fazendo uma iatrogenia mesmo, né? Fazendo uma piora de uma lesão que às vezes poderia ser tratável. Exatamente. Agora eu tenho uma história para você. Agora eu quero ver se a sua faculdade explica. Vamos lá. Eu tinha uma verruga nesse dedo aqui, todo mundo teve. E o meu pai mandou benzer o seu Martinhago de Sara e ela caiu. Como é que a faculdade explica isso? Sabe que até tem artigos científicos que, quando a gente pensa assim num tratamento, a gente diz que tem nível de evidência, né? Antibiótico para infecção bacteriana, nível de evidência A, quer dizer, o melhor, né? Para aquilo que teve estudos. E tem artigos de dermatologia que trazem essas culturas populares, como mandar benzer, enfim, como assim, um nível de evidência último, mas que está lá, é considerado, entendeu? Mesmo? É considerado, não daí como é que a gente vai explicar que não pode funcionar, eu tive né? duas, na verdade, tinha uma aqui e uma aqui na palma da mão, duas verrugas, uma aquela de estimação, né? Você tem aquelas de estimação. E um dia o meu pai chegou para mim na praia, nós estávamos lá no Rincão, ele falou assim, filho, a tua verruga? Aí eu, tá aqui. Assim, era para estar aqui. Eu mandei benzer semana passada no seu Martinhago. E deu certo. E agora, né? Então, claro que os outros tratamentos são mais consagrados, tem um nível de evidência melhor, funcionam mais, não dá para dizer assim totalmente que não possa funcionar. Tem paciente que faz e dá certo, tem paciente que faz e não dá certo também, mas tem né? muito paciente que chega no consultório com vergonha de dizer que tentou alguns remédios caseiros.
E você sabe que ele fez cagada já? Eles falam. Não tem, a maioria dos pacientes fala, ou que às vezes está usando, né? Porque dermatologia tem muito disso, né? O paciente tenta de tudo antes. Até chegar no consultório. Até chegar, quando vê que a coisa se aperta, vai no consultório. Daí já vem, às vezes, com aquela pilha de pomadas que vem usando, essa piorou, essa não melhorou, enfim, e daí aquela coisa... Minâncora não é bom pra tudo? Porque minâncora, pra mim, ela cura tudo. Não é? Não. Não serve pra tudo? Não, pra pouquíssimas coisas. Não, mas é pela crendice popular. Então, daí entra aquele nível de evidência... Aí nível de evidência maior. É menor, mas pode ser, né? Acreditar que é, às vezes, o efeito que... Aquele efeito placebo também, né? Por exemplo, eu me lembro de algumas histórias populares, queimadura e pasta de dente. Isso eu me lembro de quando eu era pequeno. Isso que eu estava falando com o Fernando ali fora, a única coisa que eu falei, só não coloca pasta de dente. Não, porque realmente não é uma conduta, não é apropriado, porque acaba podendo piorar a lesão, poder irritar a lesão, e depois na hora de a gente fazer um tratamento, aí fica aquela pasta de dente lá até tirar, muitas vezes a gente tem que traumatizar mais para limpar a lesão. Para machucar mais a lesão ainda. Exatamente, e não funciona, né? Então é uma coisa que pode realmente piorar. Não que eu beba, mas o limão queimando no sol da caipirinha. Nunca me aconteceu. Já aconteceu com você? Só com um amigo não conhecido. Assim, né? No churrasquinho lá, você vai cortar, quando você vê, a tua pele está toda queimada. Isso. É muito comum? É bem comum, principalmente na época do verão, né? Que a gente chama de fitofotodermatose. É como se fosse uma alergia, uma queimadura ocasionada pelo ácido do limão em contato com a luminosidade, a radiação ultravioleta. É grave? Dependendo do caso, pode realmente fazer queimaduras de 2º grau, porque pode levar bolhas e lesões extensas, onde encosta, onde pega o limão, onde respinga. E se a pessoa, dependendo do grau de exposição ao sol, às vezes a pessoa só está lá, ao ar livre, já pode ter, né, a queimadura. Às vezes a pessoa realmente vai lá no sol do meio-dia, aí pode fazer uma queimadura muito extensa. Realmente pode ser grave. Eu vou trazer todas as crendices da minha família para você hoje, doutor. Eles estão mandando mensagem. Estão mandando aqui, já mandaram, já me constei. Eu me lembro de algumas queimaduras. Quando aprendi a fazer café, era na chaleira e me queimei várias vezes. A mão mesmo aqui era direto. E tinha uma que a mãe dizia, passe uma agulha com a linha e deixe a linha na bolha para a bolha não voltar a crescer. Tem sentido isso ou não? Não tem sentido. Sabe a bolha? Quando ela crescia, né? Aquela bolha. É até bonito de ver, né? Tu diz assim, formou a bolha, ela perfura. E deixava a linha ali, para a bolha não voltar a crescer. Tem sentido? Não, na verdade a bolha provavelmente não vai voltar a crescer, porque aquela queimadura ali já aconteceu, né? Porque é depois da queimadura. Provavelmente essa agulha perfurando, ela vai só, como se fosse assim, extravasar o líquido que forma ali de retenção da bolha e provavelmente ela orientou ou tirar a pelezinha. Não, manter a pelezinha. Isso, que já funciona como curativo natural. A pelezinha tem que deixar? Nunca o ideal é sim, só se realmente cair, machucar, né? Enfim, mas se cair, não posso botar de novo? Não, porque ela já contaminou, já fez tudo. Não vai colar. Não, ali ela mantém um curativo, como se fosse um curativo biológico mesmo, né? Então, não faz tanto sentido no quesito de aumentar a bolha, mas talvez fazendo com que tirasse um pouquinho do líquido para não ter tanto incômodo e manter a pele ali, né? Talvez não tá de todo errado. Né? Uma agulha esterilizada, né? Porque facilitaria a infecção se fosse, né, um produto um objeto não higienizado, não estéril, né? Claro que isso seria melhor ser feito no consultório para não predispor. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Vamos lá. Eu tenho o prazer de receber ela, a doutora Ana Paula Naspolini, dermatologista, num papo muito bacana, cheio de crendices aqui no Manos Talk Show. Rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, canal 19.1, da sua TV aberta. Estamos também na Unisul TV e na Guarujá AM, na Rádio Guarujá, Unisul TV Tubarão, canal 4, 26 Laguna e 22 da TV a cabo. E na Rádio Guarujá, AM 960 para Orleães e toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Perdeu um Manos Talk Show? Fácil, você já sabe, lá no YouTube você encontra todos os programas completinhos, inclusive as estreias, esperando para você clicar para assistir. Se programa lá. E hoje comigo ela, que é dermatologista, está tirando todas as minhas dúvidas das crendices populares, a doutora Ana Paula Naspolini. Doutora, sinais. Eu tenho vários nas costas. Então. E a minha avó diz que é a coisa mais perigosa do mundo, é sinal. Que tudo vai virar câncer. Não, tudo não.
Mas tem alguns que tem podem alguns ser... cânceres de pele que podem ser advindos de modificações de sinais prévios, de Pode nervos. mesmo? Pode. A gente sabe que a maioria dos cânceres de pele até não vem de sinais prévios, vem de alguma área de pele íntegra mesmo, né? Mas alguns realmente podem ser, como que a gente diz, melanoma sobre nevos, que a gente diz que é um sinal que pode se modificar durante a vida, ou às vezes ter um nevo atípico, que é o que a gente diz, com tendência ou possibilidade de durante a vida virar um sinal maligno, que a gente chama de melanoma, que realmente é o câncer de pele mais perigoso. Como é que tira um sinal? É verdade que ele tem uma raiz mais profunda ou não? Então, depende. O sinal, né, o nevo que a gente diz, a gente tem vários tipos. A gente tem o que a gente chama de intradérmicos, ou seja, eles estão dentro da derme, ou que às vezes eles têm um componente mais juncional, que eles estão mais superficiais. Então, quando a gente precisa, a gente não recomenda retirar todos os sinais, porque a gente geralmente troca por uma cicatriz, né? Então, aquele aparelho que eu tinha falado antes do intervalo, que é o dermatoscópio, a gente consegue ver aquelas estruturas assim, poxa, esse sinal talvez não seja muito legal, ele tem algumas alterações, então realmente pode ser preciso retirar esse sinal para evitar que ele vire um câncer de pele nesses casos. Mas se não tem um sinal com alteração suspeita, a maioria das vezes a gente não indica retirar. Nem tira, nem mexe. Não, alguns necessitam acompanhar com dermatoscopia seriada para a gente ver se durante os meses, os anos não podem modificar. Então, o dermatoscópio nos auxiliou bastante, porque antigamente, assim, o médico olhava de olho e dizia, não, esse sinal é feio, tem que tirar. Porque às vezes não é assim, né? O paciente, estou preocupado com esse sinal aqui, porque ele é maior, porque ele é elevado, porque tem pelo, que às vezes acham que isso pode ser mais perigoso. Mas às vezes a gente vai ver outro sinal que é o câncer de pele, outro que ele nunca nem notou, né? Então, o dermatoscópio nos auxiliou muito nisso, até para tirar a lesão que não precisa, evitar tirar a lesão desnecessária e formar cicatriz, né? Porque às vezes o paciente, ela tirava e não tinha tanta necessidade, né? Porque toda lesão a gente também analisa, o médico patologista analisa microscopicamente para avaliar se é um sinal benigno ou não. Doutora, nós estamos vivendo, neste momento dessa entrevista, hoje é dia que estamos gravando, dia 26 de agosto, né? Para a gente registrar. Porque eu gosto sempre de, quando a gente fala da pandemia, dizer que dia estamos conversando, porque ela toma muitas, né, direções. Mas neste momento, estamos em casa 3, 4 meses, as pessoas estão trabalhando em home office. A incidência de luz nas pessoas mudou. Né? Muitas se isolaram, saíram do sol e foram para frente dos monitores, que tem outros tipos de raios. Claro. Né? Isso também é prejudicial para a pele? Então, a gente fica mais exposto à radiação de luz visível, né, que é o que a gente tem de tela de computador, de celular. Então, claro que não é igual à proporção da radiação ultravioleta, né, que é mais intensa, mas tem muitas doenças de pele que podem ser também prejudicadas pela luz visível, como é o melasma, né, aquelas manchas no rosto, mais comum em mulheres, né, que muitos relacionam à gestação. Então, qualquer claridade, inclusive luz visível, pode piorar alguns tipos de manchas na pele. Então é interessante mesmo a gente estando em casa e de home office manter o hábito do filtro solar. Sempre? Exatamente. Vocês, médicos, dermatologistas, são patrocinados pelas empresas de filtro solar. Vocês amam recomendar o filtro solar? Vocês amam recomendar o filtro para tudo? Não. Mas o filtro ele é bom mesmo, né? Isso, exatamente. Até que tem algumas doenças, como o melasma que eu comentei, como a rosácea, né, que o teu colega aqui comentou, podem piorar com a exposição da claridade. Então, não necessariamente a pessoa está lá debaixo do sol do verão, né? Que essa que é uma ideia que a gente tem. Como a gente tem o verão mais bem dividido nas nossas estações, a gente acaba se expondo mais no verão, aquele sol que a gente tem durante o dia, vai no supermercado, vai ali ao meio-dia almoçar, voltar, muitas vezes durante a vida, a incidência cumulativa durante a vida, às vezes é muito maior do que a gente tem lá no verão, né? Tanto é que a radiação ultravioleta que maior a gente tem, digamos, mais tempo de acúmulo de radiação ultravioleta na nossa pele é até os 18, 20 anos, né? Porque as crianças brincam, estão lá na praia, né? Às vezes a mãe não quer parar para passar o protetor, não consegue parar a criança. Então, e também na nossa época nem tinha tanto protetor, não se tinha tanta opção de protetor solar, não tinha tanta essa cultura, né? Na época dos nossos pais, mais ainda. Então, hoje em dia a gente sabe que evitar também essa exposição do sol até os 20 anos, ali na primeira, segunda infância, é muito importante para as lesões, para as manchas e para os sinais que a gente tem hoje, né? O que a gente já se expôs no passado. Eu tenho um bebê, 1 ano e 7 meses. Tenho que me preocupar com o quê? Então, 1 ano e 7 meses... Eu não deixo ele nunca pegar sol. Ótimo. Deixo ele longe do sol.
Claro que assim, não é para ser aquela coisa exagerada também, né? Que a gente sabe Não, dos 10 benefícios, né? do sol e tudo. Mais importante é a gente ter a proteção adequada, né? Com 1 ano e 7 meses, tá lá no verão, vai pra praia, tem aquela roupinha de proteção com ultravioleta, tem um protetor solar específico para criança. Depois dos 6 meses de vida já é recomendado, né? Antes dos 6 meses de vida é melhor não expor a criança. Né? Tem um chapéu debaixo do guarda-sol, ter todo esse cuidado para também não deixar a criança numa bolha, né? Ficar lá brincando na praia e tudo, mas com essa proteção adequada. E que dicas você dá para as pessoas agora em casa, doutora? Em relação aos cuidados da pele, porque na verdade assim... O que mudou nisso tudo? Então, a gente vê muito agora os pacientes que o estresse piorou muito algumas doenças de pele, né? Porque mudança de rotina, né? Acaba a gente estando exposto mais ao estresse, ansiedade, enfim, é dermatite que piora. Algumas doenças têm piorado muito com essa época da pandemia. Então, realmente procurar o dermatologista para tratar adequadamente, porque realmente elas podem ir piorando ao longo dos meses. Outra coisa que a gente tem também, que a gente estava comentando, o uso de álcool gel, acaba ressecando mais a pele, então sempre ter hidratação adequada também. A minha mão tá até brilhando já. Tem dia que a gente não consegue, né? Parece que cria uma camada, né? Na tua... Porque hoje a gente usa muito álcool, a gente lava também, né? Não tem o que fazer, a gente tem que manter essa higiene, né? Mas ter a hidratação também da mão, porque senão a gente não sabe quantos meses a gente tem aí pela frente, né? E com certeza esse hábito ele vai continuar depois, né? Outra coisa que os pacientes também estão fazendo é que a gente tem muita chamada de vídeo, aquela coisa, a gente já está lá se olhando, né? A gente olha lá no computador e já começa, não, essa ruguinha aqui, daí já começa a gente se olhar mais. Então, até eu tinha ideia que com essa época de pandemia, a procura dos tratamentos estéticos não fosse diminuir, né? E a gente está mantendo essa procura. Por quê? Porque o paciente está mais em casa, está se olhando mais, pensava, não, agora, às vezes a gente estava naquela vida corrida, agora não, agora eu vou parar, vou me cuidar um pouco mais, vou querer começar a ter uma rotina de cuidados com a pele. Então a gente está parando e olhando mais pra gente também, né? Isso tem um lado bom, né? Tem um lado ruim que às vezes a gente já começa a ficar mais em casa, mais neurótico ali, de ficar, achando que tudo é problema, mas tem muitos pacientes que já estão se olhando mais e cuidando mais, porque isso acaba também melhorando a autoestima e que isso também é bem-vindo nessa época de pandemia, né? Tudo que vier para melhorar acaba ajudando. Bem-vindo, é uma ótima entrevista como essa, doutora. Mas acabou. Obrigado pela sua presença. Tem Instagram? Tenho mesmo. Manda. Na câmera, chama lá. @dermato.anapaula_naspolini. dermato.anapaula_naspolini. Doutora, muito obrigado pela presença. Tá bom. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, cuidando ou não da pele. Com ou sem crendices populares, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.